No último mês de julho, o professor brasileiro Dr. Roberto Maciel, uma das principais referências mundiais em neurociência, esteve em Luanda, capital de Angola, para proferir uma aula magna por ocasião do lançamento do projeto social em parceria com o Instituto Roberto Maciel, sob a coordenação da Ordem dos Médicos de Angola, com o objetivo de promover a implantação da cadeira de neurociência nos cursos de medicina daquele país. Mas o que isso tem a ver com monarquia? Acontece que o projeto foi uma iniciativa do príncipe Mufumbo Maquito, chefe tradicional de sua tribo no Reino do Zombo, em Angola, e membro da corte do Reino do Congo, um dos mais antigos e poderosos reinos africanos, com estreitas relações com a história e a cultura brasileira. O Reino do Congo foi um poderoso reino africano e um dos mais antigos daquele continente, com suas origens remontando ao século IX, a partir da grande cidade sagrada de Mombasa, Congo, atual São Salvador, capital da província do Zaire, em Angola. No entanto, o mito fundador do Reino do Congo começa com o casamento de Nima Anizima, chefe do povo Mupemba Kazi, com Lukeni Luansanzi, filha de Nizaku Uklau, o chefe do povo Mumbata, consolidando uma aliança entre esses dois povos. Deste casamento nasceu Lukeni Luanimi, o primeiro a assumir o título de rei do Congo. O primitivo Reino do Congo foi estabelecendo alianças e acordos de proteção mútua com os povos vizinhos e conquistando outros, constituindo uma espécie de federação de reinos, constituídos por cerca de 144 tribos ou nações, que integravam um complexo e avançado sistema de governo. A base da estrutura social era a aldeia. As aldeias foram agrupadas em Wen, pequenos estados liderados por um mani. A alta nobreza normalmente escolhia esses líderes, mas esses também poderiam ser nomeados pelo rei. Estes estados constituíam um grande número de províncias, sendo 6 as mais importantes: Nissundi no nordeste, Mupango no centro, Mumbata no sudeste, Soio no sudoeste, Mumbamba e Mupemba no sul. Outros reinos vizinhos, como Ningoio, Kakongo, Loango, Mindongo e Matamba, também eram governados pelo Manicongo, o rei e senhor de todos os Congos. O Manicongo partilhava o governo do reino com um conselho real, chamado Mumbanda, traduzido aproximadamente como o topo do topo. Este conselho era uma espécie de assembleia responsável pela tomada de decisões, pela criação de leis e pela eleição do próximo Manicongo, quando, após findado o último reinado, vários candidatos eram apresentados para a sucessão, e entre estes, selecionados aqueles que atendiam aos pré-requisitos de erudição, reputação e ancestralidade. Entre os habilitados, após um período de preparação e instrução, elegia-se um para suceder o monarca anterior, e os demais partilhariam com este o governo, tornando-se seus ministros. Na prática, o Reino do Congo consistia originalmente em uma monarquia eletiva com um conceito próprio de democracia. A própria palavra Congo significaria assembleia, reunião onde se toma decisão, segundo o historiador angolano professor Patrício Batiscama. Em sua coroação, o rei do Congo jurava proteger a todos os seus súditos, ricos e pobres, que incluía até mesmo os súditos escravizados. Do início até o seu auge, os reis do Congo eram conhecidos por cumprir bem este dever. Em seu auge, o Reino do Congo estendeu-se aos atuais Gabão, Congo, República Democrática do Congo, além de Angola, e experimentou grande prosperidade, sustentado basicamente pelo comércio de peles, marfim e escravos. Em 1482, o explorador português Diogo Cão estabeleceu o primeiro contato com o Reino do Congo. 8 anos depois, o rei Nzinga Anikuo teria pedido para ser batizado, dando seu nome para João I, com ele, a maioria dos nobres de sua corte. A cristianização do Reino do Congo faria com que muitos nobres mudassem seus nomes para variações portuguesas. Também implicaria a adoção de títulos europeus como duque, conde e rei. O próprio sistema de governo foi afetado pela cristianização do reino, com o rei João I morrendo em 1506 e sendo sucedido diretamente por seu filho, Afonso, sinalizando para a adoção do critério de hereditariedade. O agora rei Afonso I estabeleceu relações diretas com o Vaticano em 1513 e
que enviou seu filho Henrique para se tornar bispo, pleiteando para a Igreja do Congo o mesmo status de independência do sistema de padroado da Igreja de Portugal. Henrique foi ordenado bispo em 1518, retornando ao Congo e nomeando sacerdotes congoleses a fim de espalhar o cristianismo dentro do reino. O esforço do reino Afonso em cristianizar o Congo criou um conflito entre ele e seu irmão, que pretendia preservar as religiões tradicionais. Quando Afonso I morreu em 1542, este conflito evoluiu para uma guerra entre facções, o que levou à invasão do reino por povos guerreiros do leste conhecidos como Jagas. O rei Álvaro I Nimi Alukene recorreu à ajuda dos portugueses para restaurar o reino do Congo e, em troca, permitiu que eles se instalassem em Luanda e criassem a colônia portuguesa que se tornaria o que hoje é Angola. A história do reino do Congo a partir de então é de instabilidade e conflitos, o que ocasionou uma influência europeia cada vez maior e um proporcional aumento no comércio de escravos. É provável que tenha sido neste período que o rei Galanga, de um dos reinos constituintes do Grande Congo, teria sido aprisionado, junto com sua família, por uma tribo rival e vendido como escravo para os portugueses. Galanga teria chegado a Vila Rica, capital da província das Minas Gerais, no final do século XVIII, onde ajuntou dinheiro para comprar a própria liberdade e a de seu filho e posteriormente comprou a própria mina da Encardideira, onde trabalhara como escravo e de onde, agora livre, extraiu recursos para assegurar a liberdade de todo o seu povo. Batizado com o nome cristão de Francisco, o ex-monarca africano liderou e patrocinou a construção de uma igreja, na qual seria coroado Francisco, rei do Congo no Brasil, o Chico Rei. Foi em sua homenagem que surgiu a tradicional festa da Congada, presente na cultura mineira até hoje. Na década de 1850, no final do reinado de Henrique II, teve início uma guerra pela sucessão entre duas facções, cada uma liderada por seu rei. A guerra acabou sendo vencida em 1859 por Pedro Lelo, graças ao apoio dos portugueses, sendo coroado Pedro V e jurando vassalagem ao Reino de Portugal, em troca do suporte militar de uma guarnição portuguesa destacada no Forte de São Salvador. Portugal declarou a abolição do Reino do Congo em 1914, após uma revolta contra o governo português, agora republicano, substituindo-o pelo domínio colonial direto. No entanto, a monarquia congolesa continuou existindo em estado de exílio e os reis do Congo continuaram utilizando o título. Atualmente, os reinos que constituíam o antigo Congo subsistem como monarquias subnacionais nos países que sucederam ao seu território, e o Conselho Real, constituído por um conjunto de anciãos dos reinos do Congo, continua existindo sob a denominação de União dos Chefes Tradicionais, com sede em Kinshasa, capital do Congo, com funções equivalentes ao Mumbanda. Atualmente, o rei Nzolamesso Antônio do Reino do Zombo, antes Bambatra em Angola, foi eleito o rei de todos os Congos. Rei Nzolamesso Antônio é um tenente-coronel condecorado do exército angolano que serviu na 19ª Brigada de Infantaria, lutando por 6 anos contra o apartheid, destacando-se na resistência à invasão do sul de Angola. Condecorado com o título de Soba e consagrado ritualmente dirigente das autoridades tradicionais, ele herdou a Mumbele Lulendo, a espada furiosa, que existe desde os primeiros séculos de sua família Nabokolo. Sua Majestade se fez presente na capital angolana para uma visita oficial de constatação por ocasião do projeto de aulas de neurociência por iniciativa do príncipe Mufumbo Maki. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico.